Todo mundo acha que constância é isso daqui, essas xícaras todas cheias, no mesmo tamanho, como se fosse uma linha reta, quando na verdade constância é isso daqui. Xícaras uns dias mais cheias, outros dias mais vazias, outros dias sem nada. Você dando o melhor que você tem a cada dia, sem deixar de fazer. E se você clicou nesse vídeo, provavelmente é porque você quer ser mais constante. Então hoje eu decidi te entregar um mapa definitivo para você se tornar constante. Oi, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo. E neste podcast, sempre de uma maneira bem descontraída, tomando um cafezinho, a gente fala sobre marketing, branding, mentalidade e outros assuntos que permeiam estes temas. Antes da gente entrar neste episódio, eu preciso te avisar que no dia 4 de agosto eu vou fazer um aulão gratuito, meu primeiro aulão gratuito que envolve posicionamento. Se você não sabe, eu sou publicitária, pós-graduada em branding, então tenho bastante know-how para te ensinar sobre posicionamento, com foco nas redes sociais, para que você se torne a primeira escolha óbvia do seu cliente, mesmo que você não tenha muitos seguidores. Eu deixei o link para você se inscrever, entrar no grupo, onde eu vou mandando resumos, novidades, aqui na descrição do podcast. Ao final desta aula, eu vou abrir as vagas da nova onda. Não sei ainda, mas pode ser que seja a última abertura do ano. Por quê? Porque depois eu vou casar, eu vou fazer mudança, eu vou pra lua de mel. Então eu não sei ainda se a gente vai conseguir fazer uma outra abertura ou não. Então esteja comigo ao vivo para você também saber os bônus especiais que ficam normalmente até meia-noite. Hoje eu queria confessar para você que por muito tempo eu achei que eu não fosse uma pessoa constante, disciplinada. Mas depois que eu descobri coisas que eu vou contar para você nesse episódio, eu consegui virar essa chavinha na minha cabeça e perceber que tudo que me trouxe sucesso, de acordo com a minha definição, foram coisas que eu fiz constantemente por um longo período de tempo, ou pelo menos por um médio período de tempo. Porque a gente acha que ser constante é a gente ser bizarramente disciplinado, perfeito. Então eu acordo às 5 da manhã todos os dias sem exceção e é isso que me torna uma pessoa disciplinada, é isso que me torna uma pessoa constante, é isso que me torna uma pessoa de sucesso. Constância e disciplina, na verdade, é sobre quão rápido você se levanta e começa novamente. Vamos dar um exemplo clássico. Chegou janeiro, vou fazer treinos, vou na academia 6 vezes na semana. Você primeiro já começou com um autossabotador. A gente vai falar um pouco sobre isso. Você colocou uma meta que para quem fazia 0, dentro desse exemplo hipotético, ela é irreal. Ela não faz sentido. E aí você vai lá, faz a primeira semana direitinho, na segunda você já falta um dia, na terceira você fala, já tá tudo ruim, eu só tô conseguindo fazer 2 dias, não vou fazer mais. E aí você simplesmente larga. Olha o problema, você colocou uma meta irreal. A gente vai falar sobre autossabotador. Imagina que você tivesse pegado e colocado uma meta de 2 vezes na semana. E aí você conseguisse fazer essas 2 vezes na semana por 6 meses. Mas você não foi disciplinado, você não foi constante. Porque no mês de abril, você teve um dia que você teve um negócio do trabalho para entregar e você não foi 2 semanas. No mês de maio, teve um outro dia que você teve mais trabalho e não conseguiu ir. E aí chegou no mês de junho, você simplesmente passou 2 semanas sem ir porque você teve um imprevisto atrás do outro. E aí você olha e fala, eu não fui constante. Quando na verdade, você foi sim. Por quê? Porque mesmo após a falha, na próxima semana ou assim que possível, você volta a fazer. Isso é ser constante. Isso é ser disciplinado. Vou trazer um exemplo para vocês. Quem me segue nas outras redes sabe que eu sempre leio pela manhã. Todo dia de manhã eu acordo e leio. E eu sou muito constante em relação à minha leitura. Mas, nas últimas 2 ou 3 semanas, eu não tô lendo de manhã. Eu não lembro para te dizer exatamente qual foi a última vez que eu li de manhã. E aí eu poderia simplesmente olhar e falar assim, dane-se, perdi o hábito, não vou voltar a fazer. Mas não, eu entendi que a constância é voltar assim que possível. A minha vida tá uma loucura, porque eu tô organizando um monte de coisa do meu casamento. Então eu não tô conseguindo ler de manhã. Eu tô tendo que resolver outras coisas. Eu tô tendo que livrar espaços na minha agenda pra colocar coisas que normalmente não existiam. Eu só tenho 2 opções. Ou eu acordo mais cedo, mas eu tô indo dormir tarde. Ou eu mato a leitura por um período de tempo. Mas assim que der, eu volto. E todos os dias que dá pra eu ler, eu leio. Provavelmente amanhã vai ser um dia que vai dar pra eu ler. Tá bom, então eu vou ler. Por quê? Porque a constância é eu entender que assim que der, eu volto. O mais rápido possível. Porque a gente não pode deixar
a peteca no chão. Ela cai. E ela vai cair sempre em todas as áreas da nossa vida. O importante é a gente agachar e pegar a peteca e levantar ela novamente. Saber recomeçar, mesmo que de uma maneira imperfeita, isso é a única regra que existe para a disciplina e constância. Mais para constância do que disciplina, tá? E antes da gente efetivamente falar sobre constância, eu preciso falar sobre a mãe da constância. Sabe aquela coisa de, às vezes na terapia a gente precisa trabalhar traumas da infância? É como se fosse isso, né? Eu preciso trabalhar com vocês a mãe da constância. Aliás, a mãe da falta de constância, que é a autossabotagem. Queria trazer para vocês a definição. De acordo com o dicionário, autossabotagem é uma série de comportamentos em que criamos empecilhos e problemas que nos impedem de atingir um objetivo. Ou seja, é toda vez que a gente faz gol contra. Se você tá aqui, provavelmente você é uma pessoa que prometeu que ia criar conteúdo, mas ainda não começou. Prometeu que vai emagrecer, mas ainda não começou. Prometeu que ia fazer tal coisa, mas não fez. Por quê? Porque você tem o padrão de negociar com a sua própria mente. A autossabotagem é isso. É você saber o que é certo, mas você é tão bom de negociação que você vai lá e negocia. Eu sou muito boa de negociação com a minha mente. Você deve ser também. Tem dias que eu acordo e aí eu sento pra ler, que eu tenho esse hábito, e depois eu vou fazer exercício. E aí eu fico negociando assim, mas esse episódio é tão importante pro meu trabalho. Esse episódio não, esse capítulo. Vou ler mais 20 minutos. Vou ler mais 20, vou ler mais 10, vou ler mais 5. E aí eu mato o exercício. Por quê? Porque eu negociei. Eu sei qual é o certo. Eu sei que se eu combinei que às 8 da manhã eu levanto deste sofá e vou pra academia, às 8 da manhã eu tenho que levantar desse sofá e ir pra academia. Mas não é tão simples assim. Eu sei que você sabe. E muitas vezes não é simples porque existe esse bichinho chamado autossabotagem, autossabotador dentro da nossa mente. A gente quer o nosso próprio bem, mas o autossabotador não quer. E muitas vezes o autossabotador ele não quer o nosso bem porque ele precisa provar pra gente as crenças que a gente tem sobre a gente mesmo. Então eu vou te trazer um exemplo, tá? Se você é uma pessoa que acredita que você não merece o amor do outro, provavelmente existe um autossabotador dentro de você que só vai se apaixonar, só vai se encantar por pessoas que não estão tão afim assim de você. E aí você sempre vai falar que você tem um dedo podre pra homem, quando na verdade você sabe qual é o homem certo, mas o seu autossabotador não deixa você se apaixonar pelo homem certo, pela mulher certa. O nosso autossabotador, ele existe em várias áreas da nossa vida. Isso daqui, gente, eu estudei bastante pra falar pra vocês, mas obviamente, tá? Eu não sou da área da saúde, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra. Então, eu tô explicando sempre de um jeito muito leigo. Se você tem padrões, não é aqui que você vai resolver isso na terapia. Preciso fazer esse disclaimer aqui, que isso é super importante. E a autossabotagem, ela é uma coisa muito louca. Por quê? Porque ela exige um nível de autoconhecimento muito grande pra você conseguir ser honesto com você mesmo e perceber que você tá se auto-sabotando. Então eu queria propor um exercício, né, pra gente destravar esse monstro que mora aí dentro de você, que é um exercício que eu faço, que é ser consciente sobre os seus atos. O único jeito de você parar, ou pelo menos reduzir, acho que parar é impossível, tá? Reduzir a sua autossabotagem, deixar o seu autossabotador mais quietinho, é você tomando ciência, ficando consciente que ele existe. E é isso daqui que eu tô querendo trazer pra você nesse episódio. Eu tô querendo que você olhe pra todas as situações que você se sabota. Ai, mas eu não tenho tempo pra criar conteúdo. Será que você não tem? Será mesmo? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente no episódio sobre prioridades. Então eu quero que você faça o seguinte. Se você tiver com um tempinho, estiver em casa, pausa esse episódio e faz uma lista de todas as coisas que você sabe que elas são boas pra você, mas você não faz e que você está negligenciando. E aí começa a pensar qual é o seu mecanismo de autossabotagem. Então, pra mim, o exercício, por exemplo, eu sei que eu me saboto lendo um pouquinho mais. Eu sei que eu me saboto colocando outras coisas na frente, estendendo o trabalho. Muitas vezes eu nem tenho um prazo apertado pra entregar algo do trabalho e eu continuo trabalhando porque eu não quero ir pra academia. Então, eu anotei e eu percebi esses padrões e agora eu tenho consciência sobre eles. É muito mais fácil eu lutar com o meu autossabotador e falar assim: quer saber? Você tá se auto-sabotando. E dar esse estalo do que se eu não soubesse que isso existe. Se eu passasse a mão na minha cabeça falando, não é verdade, você tem que entregar isso mesmo. Porque o nosso autossabotador, ele vai convencendo a gente. É óbvio, de novo, vou reforçar, tá? Não é tão simples assim. Se fosse tão simples, todo mundo seria constante, disciplinado, ninguém se auto-sabotaria. Mas é um ótimo começo. Entendendo que muitas vezes a falta de constância ela nasce da autossabotagem, agora a gente vai falar sobre constância. O dicionário define constância como
persistência, insistência, obstinação. Quando a gente escuta isso, a gente imagina de cara a linha, né? Um processo linear, essa constância. Mas, na verdade, a gente já viu que não é um processo linear. Eu gosto muito da imagem das xícaras, porque ser constante é você dar o seu melhor todos os dias, nas áreas que você priorizou. Tudo na vida é uma questão de metas reais e prioridades. Basicamente isso, a gente tá falando de organização e tal. Primeira coisa, não tem como você ser constante numa meta irreal, porque provavelmente essa meta irreal, quem criou foi o seu autossabotador. Vou trazer um exemplo dessa semana, tá? Eu fui na endocrinologista, e aí eu falei pra ela que eu faço exercício 3 vezes na semana, na maior parte das semanas e tal, mas que eu queria dar um gás pra dar uma secada. E não necessariamente cortando coisas da alimentação, né? Eu não como muito errado, só pra vocês saberem, mas sempre tem uns furos aí numa dieta mais saudável. Não é uma dieta limpa 100% do tempo. E aí ela me falou, tá bom, então eu preciso que você aumente 3 vezes na semana seu exercício. Então ela pediu porque eu fizesse 6 vezes na semana exercício. E eu falei pra ela, tá bom. Quem que respondeu tá bom? Meu autossabotador. Eu não tenho tempo. Tem semanas que eu não consigo nem fazer 3 vezes na semana. A minha vida tá uma loucura. É casamento, é mudança de casa. Enfim, um monte de coisa. A gente tá entregando uns projetos de marcas grandes dentro da empresa de consultoria, né? Que tá dentro do guarda-chuva Helena Bezan, mas é a nossa empresa de consultoria. A gente tá renovando e refazendo todo o nosso ciclo de mentoria. E a gente tá com um lançamento previsto pra Nova Onda, que talvez seja o último lançamento previsto do ano, que é pra agosto. Então, assim, tá uma loucura, tudo tá acontecendo no trabalho. E o trabalho é sim uma prioridade pra mim, porque empresa, principalmente empresas novas, né? A nossa empresa, ela tem 2 anos, são empresas que são bebezinhos. Eles precisam de atenção, eles estão sendo formados, tá formando caráter, tá aprendendo a falar, tá aprendendo a andar sozinho. Então, eu tenho como prioridade a minha empresa. A partir desse momento, eu preciso ser sincera comigo mesma e entender se o exercício e o emagrecimento é tão prioridade assim nesse momento. Pode ser prioridade também com uma meta mais real e com um espaço de tempo mais longo. Se a gente quer uma meta mais puxada, a gente precisa de mais tempo dedicado. E quando a meta vai ficando mais puxada, quando o período, né, de tempo que você tem pra realizar ela é menor. Eu tenho as minhas regras, né, aqui internamente. Saúde é uma regra pra mim. Então eu não tô precisando emagrecer por saúde, eu queria por estética. Então tá, eu tenho 2 opções como uma adulta. Ou eu vou deixar pratos da empresa caírem, que hoje não é uma opção pra mim, ou eu vou aumentar o prazo que eu quero pro emagrecimento que eu quero. Então tá bom. Então, eu vou ter que aumentar o prazo. Olha como fica mais fácil quando eu já defino desde do começo, uma meta real. Eu poderia falar 6 vezes na semana e me frustrar semana após semana. Fazer minha autoestima cair no pé, porque eu não faço as coisas que eu me comprometo, eu não consigo fazer as coisas que eu falo. E aí, eu tenho treinado muito isso, gente, de não mostrar pro meu cérebro que eu não sou uma pessoa que honra o que fala. É uma coisa que eu tenho treinado muito. Então, se eu falar, eu vou ter que cumprir. Então, eu não vou falar que eu vou fazer 6 vezes na semana, porque eu sei que eu não vou cumprir. E aí eu vou ensinar meu cérebro a não respeitar as coisas que eu falo. E aí eu vou continuar falando mais do que fazendo. E eu não gosto de ser uma pessoa que fala e não faz. Então eu tenho treinado o meu cérebro para este nível de disciplina e este nível de constância. Eu prefiro falar que eu vou fazer 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. 3 vezes na semana já é um esforço pra mim, mas eu incluo uma vez de final de semana, do que eu falar que eu vou fazer 6 vezes na semana e não fazer. Entendeu? Então, a primeira regra aqui da constância é você entender o que é prioridade pra você agora e revisar suas metas pra ter metas que são reais. É muito importante, é óbvio que a vida ela é um eterno equilíbrio. Você não precisa escolher uma coisa em detrimento de outra. Eu não gosto do discurso do eu não saio com ninguém, eu não falo com ninguém porque eu estou construindo a minha vida dos sonhos. Por que eu não gosto? Eu vou explicar pra vocês. Eu quero fazer um episódio sobre isso. Eu já falei um pouco sobre isso aqui e pra mim é um marco da minha vida mesmo. Eu perdi um amigo, meu melhor amigo, quando eu tinha 16 anos. E isso pra mim mudou a minha perspectiva de vida completamente. E eu entendi uma coisa que muita gente que tá aí na internet não entende, que a gente não é infinito. A gente é finito, a vida é finita. Eu não posso deixar de passar tempo com quem eu amo por 10 anos, porque eu tô construindo meu negócio dos sonhos, que se eu morrer em 5 anos, vai ser só um acúmulo de dinheiro. Eu tenho pra mim que eu gostaria de nessa vida deixar um legado. Então, só trazendo um pouco da minha visão de mundo pra vocês entenderem constância pra mim. Eu tenho pra mim que eu gostaria de deixar um legado nesse mundo. Mas o legado, pra mim, ele não é dinheiro, porque dinheiro ele acaba, de geração em geração ele acaba. Pra mim, o meu legado é impactar positivamente a vida das pessoas, e isso eu faço
muito através do meu trabalho, por isso que o meu trabalho tem tanto propósito, mas também impactar a vida das pessoas que eu amo, que são as pessoas mais importantes pra mim. Eu não glamorizo como se o trabalho fosse meu único propósito. O meu grande propósito é ser uma pessoa que tem bagagem, que viajou, que conheceu o mundo, porque isso me satisfaz, isso me faz feliz. E que consegue transmitir isso para as pessoas que eu amo. O legado é eu ser carinhosa com quem eu amo. E isso vai passar para a próxima geração, que passa para a próxima geração. Então, esse tipo de relacionamento é eu passar tempo com os meus sobrinhos, eu passar tempo com a minha irmãzinha, eu passar tempo com os meus pais. Isso para mim deixa legado, porque deixa rastro de coisas que eu acho que são as coisas que efetivamente importam. A gente teve no final de semana o aniversário de 90 anos do meu avô. E eu conversei um pouco com ele. E aí ele falou no discurso dele, eu achei muito bonito. Eu sou muito, muito rico, porque eu tenho todos vocês aqui. Eu sou milionário, eu sou bilionário. Quando a gente fala de família. Por quê? Porque estavam lá os 5 filhos dele, com os 24 netos. A gente tava, na verdade, são 24, a gente tava em 23 netos, porque um mora fora e não conseguiu vir. E assim, isso é muito precioso, sabe? Você ter aquelas pessoas ali com você, eu fiquei olhando e todo mundo se dá bem, sabe? Não tem uma família rachada. Todo mundo tá bem, as famílias são amorosas. E aí eu olhei, óbvio, né, gente? Claro que todo mundo tem problema, todas as famílias têm problema, mas desses problemas mais graves a gente não tem. E eu olhei e falei, cara, que legal. E isso vem de muito amor, muito carinho, muito respeito. E isso pra mim deixa o rastro, sabe? Deixa o legado. O meu avô tá com 90, a gente sabe, obviamente, racionalmente, que não são mais muitos anos de vida, né? Não são mais muitas décadas. E eu acho que ele olhou pra aquela festa, e o que eu senti dele é que ele tava muito satisfeito. E aí, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque quando a gente for estipular as nossas prioridades, eu não fugi tanto da constância, tá? Você precisa pensar no que você quer ser constante. Porque tudo aquilo que você fizer muito, você vai fazer bem feito. Saiba disso, tá? Essa é uma regra. Se você fizer algo por 10 anos, você vai ser bom naquilo. Então, se você tiver hábitos ruins por 10 anos, você vai ser muito bom em ser ruim. Se você tiver hábitos bons, você vai ser muito bom nos hábitos bons. Pensa aí no que você quer ser constante. Eu quero ser constante na presença na vida dos meus sobrinhos, na vida da minha irmã, na vida dos meus pais, na vida dos meus outros irmãos. Eu quero estar com a minha família. Eu quero ter muito tempo de qualidade com o Gustavo. Eu quero ter as minhas amigas mais próximas de mim. Aquelas que eu gosto muito da teoria das prateleiras, né? Que eu vi num vídeo da Mica Rocha. Aquelas que estão na minha primeira prateleira, então, nem se fale, sabe? Aquelas que são amigas e irmãs. Eu quero ter sempre elas por perto, eu quero poder apoiar elas, para que elas também não se sintam sozinhas. Isso também é prioridade pra mim. A partir do momento que eu entendo que isso também é prioridade pra mim, e que o trabalho também é prioridade pra mim, e que o exercício também é prioridade pra mim, que tudo virou um pouco prioridade, eu entendo que eu não consigo me dedicar 100% a nada dessas coisas. E que, muitas vezes, eu vou ter que, semanalmente, mensalmente, escolhendo as fases da minha vida para eu garantir uma constância e uma disciplina. O que isso significa? Existem semanas que eu olho pra minha vida e falo assim, essa semana é do trabalho. De verdade. E aí, eu não saio com ninguém. Os nãos ficam muito mais fáceis, porque eu conscientemente escolhi. E existem semanas que eu falo assim, essa semana é dos amigos. Então, faz 2 semanas que eu fui pra São Paulo. E aí eu saí segunda-feira, porque a gente saiu pra... não lembro. Segunda-feira eu tinha algum encontro com alguém. Terça-feira eu saí com os amigos. Quarta-feira eu comemorei o aniversário de uma amiga. Quinta-feira eu voltei pra Bebedouro, que é a minha cidade. Foi a semana dos amigos. Eu trabalhei até mais cedo, né? Parei de trabalhar antes, alguns dias pra estar com as minhas amigas. Eu dormi até um pouco mais tarde, ou então eu dormi menos, eu me privei do sono. Mas eu estabeleci a prioridade, então ficou muito mais fácil fazer as escolhas. Tem semanas que eu tô muito cansada, e aí eu priorizo o sono, em detrimento de outras coisas. Então a gente tem que entender que a gente tem 24 horas. E que nessas 24 horas a gente tem que se organizar de acordo com as nossas prioridades. E aí isso vai te ajudar a colocar metas melhores, e metas melhores vão te ajudar a ser constante. E a chave da constância, eu anotei aqui, ó. A falta da constância, ela vem da autossabotagem, da falta de comprometimento, porque muitas vezes a gente fala e não faz nada, então isso é um problema. E ela vem também das metas irreais e erro na hora de priorizar. E aí uma coisa que eu queria mesmo falar pra vocês, eu tenho sempre uma colinha, né, um roteirinho que tá aqui do meu lado, e eu anotei. E aí tá escrito aqui, sabe a única habilidade que uma pessoa constante precisa ter? Saber recomeçar, apesar das falhas. Mas não só isso, colocar metas reais, se levar a sério, que é isso que eu falei pra vocês, um pouco da disciplina, e ter comprometimento. É tomar uma decisão séria, uma decisão consciente, assim como na autossabotagem. Porque você é um adulto, eu preciso te avisar isso, é um adulto, tapinha na cara. E adultos, eles são autorresponsáveis, ele não precisa que o outro cobre ele é autorresponsável.
Quem quer emagrecer sou eu. Então eu tenho que fazer por onde. Mas eu não vou colocar isso como prioridade na minha vida. E por ser uma pessoa que trabalha bastante autoconhecimento, eu já sei que não é uma prioridade no momento que eu tô vendo agora. Agora um exemplo muito bom de constância. Conteúdo. Eu crio conteúdo há 5 anos. E eu vou te dizer que talvez o máximo que eu tenha passado sem criar conteúdo foi 2 semanas. No máximo, tá? Eu acho que foi tipo 1 semana. Em épocas que eu tava mal por algum motivo, em épocas que eu não me organizei direito, mas tudo bem, 2 semanas foi meu máximo. Logo eu voltei. E é isso que me fez ser o que eu sou hoje. Eu sou habilidosa com a criação de conteúdo e com a comunicação? Tirando, sem modéstia mesmo, sou. Eu sou. Eu desenvolvi essa habilidade? Sim. Porque senão, não adianta ser constante. Aí você tá só sendo insistente. E a insistência é aquela coisa que você bate cabeça em algo que não tá funcionando. A constância, pra mim, é você ir remodulando o que você tá fazendo, refazendo de maneiras diferentes e mais inteligentes. Isso é o jeito certo, na minha visão, de ser constante. Pra que você faça bem feito aquilo. Porque senão você tá sendo só uma pessoa insistente. E aí, persistência direcionada pro lugar errado é insistência. Insistência não te leva a lugar nenhum. Então, o que eu vejo na minha história é que eu sou habilidosa, eu sei fazer bem conteúdo, por isso hoje eu ensino conteúdo, eu sei, principalmente, mais do que fazer conteúdo, eu sei criar um conteúdo que me posiciona, inclusive, por isso que eu falei pra vocês também no começo do episódio, que a gente vai ter o aluno da primeira escolha. E é isso que eu ensino, e é isso que eu ensino dentro da Nova Onda. Eu não ensino trend, hack, nada, porque não foi isso que me trouxe até aqui. E eu fiz isso com muita constância. São 5 anos criando conteúdo, 3 foram criando pra minha marca, e 2 criando pro meu perfil pessoal. São mais de 200 mil seguidores hoje. 220 mil seguidores acumulados. Você pode olhar, vai ter gente que vai olhar e vai falar, nossa, pra 2 anos é pouco, e vai ter gente que vai olhar e vai falar, pra 2 anos é muito. E eu vou te dizer o seguinte, independente de sendo muito ou pouco, o resultado dos 220 mil seguidores acumulados vem de 2 coisas. Habilidade, que eu desenvolvi, que eu aprendi e que hoje eu ensino essa habilidade, que é método comprovado, porque eu já testei com outros clientes e funciona, e constância. Tem gente que tem habilidade e não tem constância, essa pessoa não vai ter sucesso. E tem gente que tem constância, mas não desenvolve habilidade, também não vai ter sucesso. Você precisa desses 2 fatores para a criação de conteúdo. Você precisa desses 2 fatores para quase tudo. Se você não é bom no tênis, se você tiver constância, você vai se tornar bom e vai ganhar as habilidades. Mas dificilmente você vai se tornar bom se você não fizer aulas. As aulas, elas podem catalisar o seu processo. Tem uma frase do livro Storytelling de capa vermelha que eu adoro, que é impossível você não ser bom em algo que você faça por tempo suficiente. Em 10 anos, esse foi um estudo, tá? Se você fizer todos os dias, mesmo que pouco, por 10 anos algo, você vai se tornar um expert nesse assunto. Se eu leio todos os dias, ou trabalho todos os dias com marketing, em 10 anos é impossível que eu não seja um expert nisso. Graças a Deus. Porque já são 7 anos, 8 anos estudando marketing. Todos os dias. Vai tirando alguns finais de semana. Então, é impossível não ser boa nisso. Entendeu? E aí, eu posso usar o meu conhecimento pra catalisar o processo de outras pessoas, eu posso usar esse meu conhecimento pra dividir nas redes sociais, eu posso usar esse conhecimento pra viver melhor, pra ser mais feliz, porque aí depende do conhecimento que você tá adquirindo. Então, se você tem uma meta e tem algo, coloque essa meta de um jeito sério dentro da sua vida, entenda que horas ela vai ser prioridade pra você e faça, apesar das falhas. Isso é ser constante. Talvez você tenha clicado nesse vídeo esperando o hack perfeito. Talvez você tenha clicado nesse vídeo achando que eu ia te falar que pra ser constante você precisa tomar vergonha na cara. Talvez você tenha clicado nesse vídeo achando que eu fosse te ensinar como usar o Google Agenda. Não, nada disso. Eu te ensinei o básico bem feito. Só o essencial. Eu tenho essa frase comigo que é, aqui dentro da marca a gente tem o grifa-texto, né, como símbolo. Porque o grifa-texto ele vem pra te ajudar a ter os highlights, os destaques do que é essencial. Isso daqui é o essencial para você ter constância. Google Agenda, Notion, Planner, tudo isso é ferramenta. Se você não tiver o que eu te falei neste episódio, você não tem nada. Porque você não vai ter constância para fazer o Google Agenda, de nada adianta. Saiba então que este daqui é o mapa definitivo para você se tornar uma pessoa mais constante no que você quiser. E a atividade da semana deste episódio foi o exercício do autossabotador. E agora, o exercício das prioridades. Pensa aí, o que é prioridade pra você? O que é mais urgente? Pra essa semana, o que você vai priorizar pra resolver sua vida? E pra semana que vem? E pra esse ano? E pra esse mês? Faça essas divisões. Isso é
essencial para você viver uma vida mais consciente, constante, disciplinada e com um autossabotador mais quietinho, mais silencioso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu adorei fazer ele. Me conta o que você achou aqui nos comentários. Vira e mexe, eu trago esses assuntos mais de mentalidade, eu sempre gosto de saber se vocês gostam de ouvir sobre isso ou não. Então me fala nos comentários e não deixa de curtir esse vídeo e, obviamente, encaminha para um amigo que você acha que vai gostar de ouvir isso. Às vezes ele não tá nem precisando, mas ele vai gostar de ouvir isso. Um beijo grande para vocês, até semana que vem.